Olá, professor. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro É Proibido Ler Lewis Carroll, de Diego Arboleda. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre essa história incrível que nos remete a uma obra-prima da literatura universal, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Publicado originalmente na Espanha, É Proibido Ler Lewis Carroll já recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil em 2014, e um dos mais importantes prêmios literários da Espanha. A ideia de escrever esse livro surgiu porque o autor soube que em 1931 a leitura de Alice no País das Maravilhas foi proibida na China. Em 1932, Alice Liddell, a garota que inspirou Carroll a criar esse personagem, foi convidada por uma universidade norte-americana para participar das festividades do centenário do nascimento do autor. Pronto! Esses dois fatos reais bastaram para ativar a imaginação criativa de Diego, que escreveu esse livro divertido e instigante. Isso já é um excelente motivo para você recomendar a leitura dele a seus alunos, não é verdade? Mas quem é esse autor? Diego Arboleda nasceu em Estocolmo, Suécia, em 1976. Formou-se em Filologia Hispânica pela Universidade Autônoma de Madrid e trabalhou em uma das maiores livrarias da Espanha. O ilustrador dessa obra é Raul Sagospe, que nasceu em Vicálvaro, Espanha, em 1974. Formou-se em Geografia e História pela Universidade de Alcalá de Henares e estudou ilustração na Escuela de Arte Diez em Madrid. Com suas ilustrações coloridas e divertidas, Sagospe ajudou a enfatizar o clima de aventura e fantasia presentes no texto, compondo um diálogo delicioso entre texto e imagem. O tradutor dessa obra é o não menos inventivo Flávio de Souza, que nasceu em São Paulo em 1955. Escritor, tradutor e ilustrador de livros, Flávio escreveu Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2006, entre outros livros. Aliás, eu acho que está na hora de você conhecer o enredo de É Proibido Ler Lewis Carroll. Então, preste atenção que eu vou resumir a história. Eugénie Chignon é uma jovem preceptora francesa que, em 1932, viaja para Nova York para cuidar de uma menina de 10 anos. O que parecia ser uma tarefa simples para Eugénie transforma-se em algo no mínimo curioso. Logo no anúncio da vaga, ela descobre uma exigência bem intrigante dos pais da criança. É preciso saber mentir. Uma das missões de Eugénie será evitar que Alice leia os livros de Lewis Carroll. A menina tem uma paixão pelo mundo criado pelo autor, o que causa grande desconforto aos pais conservadores. Eugénie ainda precisará impedir que Alice descubra que a autêntica Alice que inspirou o livro de Lewis Carroll, agora com 80 anos, estará na cidade para receber uma homenagem. Ao longo da história, Eugénie Chignon comprovará que as estranhas semelhanças, os personagens extravagantes e as situações absurdas não estão apenas no País das Maravilhas, mas se encontram neste mundo e na casa onde trabalha. Se tudo o que é proibido parece mais encantador, você e seus alunos irão descobrir que o universo transgressor de Alice poderá ser bastante inspirador para que crianças e jovens não tenham medo de questionar e fazer perguntas sobre a sua realidade. Com certeza, a leitura desse livro será uma excelente oportunidade para você trabalhar com seus alunos a função das dúvidas na construção do conhecimento de todos nós. O comportamento da menina do livro e as relações familiares e sociais dos personagens criam ótima oportunidade de reflexão sobre o tema família, amigos e escola. E por causa do tom nonsense, referência à obra original de Lewis Carroll, o livro pode ajudar ainda a pensar no tema aventura, mistério e fantasia. É Proibido Ler Lewis Carroll contribui também para a formação como leitor e cidadão por incentivar o respeito e a valorização da diversidade que nos caracteriza. Por tudo isso, é indicado para estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental. Apresentar todas essas questões aos jovens por meio de um romance propiciará a eles uma experiência enriquecedora com esse gênero, que há milênios encanta e emociona leitores de todas as idades no mundo inteiro. A linguagem irreverente que o autor trouxe do texto de Carroll será algo com que os leitores certamente irão se identificar.
Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha ao aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que esse texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de alguns componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor, ou seja, aquele leitor capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. O capítulo 4 traz a descrição da partida do navio, que teria sido registrado nos jornais da época. Leve para a sala de aula um jornal e explore com os alunos as diferentes modalidades de textos presentes na publicação impressa, reportagens, textos opinativos, crônicas, quadrinhos, etc. Em seguida, solicite a produção de um texto informativo, reportagem, noticiando a partida do navio da história. Ciências. Durante a viagem de navio, a senhorita Eugênie Chignon liberta acidentalmente alguns tucanos que estavam sendo transportados em gaiolas. Naquela época, o ano 1932, era considerado elegante possuir aves de países tropicais. Hoje, o tráfico de animais é crime, mas muitas espécies continuam ameaçadas de extinção. Peça aos alunos que, em grupos, pesquisem o tema. Proponha a elaboração de um mapa do Brasil que identifiquem os animais que estão sob ameaça de extinção, divididos por região. Eu espero que a leitura com seus alunos seja tão rica e divertida quanto a obra É Proibido Ler Lewis Carroll. Bom trabalho!